O golpe de mestre que muda tudo a tensão. O gancho que muda tudo. Pare um momento. Você já subestimou alguém tão profundamente que o seu mundo inteiro desmoronou? Prepare-se para a história de Otávio Medeiros, um homem que acreditava ter tudo: poder, riqueza e uma esposa de enfeite. O que ele ignorava era que a mulher sentada à sua frente todas as manhãs, a mesma que ele tão casualmente desprezava, estava prestes a desencadear uma tempestade que levaria a sua vida. Esta não é apenas uma história de vingança. É uma sinfonia de justiça poética que o deixará sem fôlego. Otávio Medeiros ajustou sua gravata. Hermes de R$10.000, um predador avaliando seu domínio. O mogno polido da mesa da sala de reuniões refletia seu sorriso confiante. Ao seu lado, sua ambiciosa e linda protegida, Carla Sintra, deu-lhe um sutil aperto de mão por baixo da mesa. Esta reunião era a sua plataforma de lançamento. Ele estava prestes a apresentar sua estratégia de crescimento de 5 anos ao misterioso novo CEO de sua empresa-mãe, a Estratégias Apex. Uma promoção a vice-presidente sênior estava praticamente no bolso. Ele só precisava impressionar um titã corporativo que nunca tinha conhecido. Ele se inclinou para o seu rival Ricardo Santana, sussurrando com uma risadinha petulante. Queria que minha esposa pudesse ver isso. Ela acha que a minha maior decisão do dia é o que pedir para o buffet do almoço. Mal sabia ele. A decisão mais importante do seu dia já havia sido tomada pela mesma mulher que ele, tão levianamente, menosprezava. As portas da sala de reuniões estavam prestes a se abrir e todo o seu mundo iria queimar até as cinzas. Pergunta: você acha que as pessoas que se concentram apenas no poder corporativo sempre acabam ignorando o mais importante em sua vida pessoal? Diga-nos a sua opinião nos comentários. A gaiola de ouro na Faria Lima. O sol da manhã, pálido e indiferente, filtrava-se pelas janelas panorâmicas da cobertura de luxo na Avenida Faria Lima, em São Paulo, que Otávio Medeiros chamava de lar. Era um espaço projetado para uma capa de revista. Linhas nítidas, cores sóbrias e arte fria e impessoal. Era um testemunho de sucesso, um monumento à ambição. E tão estéril quanto um centro cirúrgico. Otávio estava em frente a um espelho de corpo inteiro, dando um nó em uma gravata de seda cor de vinho. Cada movimento era preciso, praticado, um reflexo de um homem que acreditava ter o controle total de seu universo. Helena, você viu minhas abotoaduras de prata? Perguntou sua voz ecoando ligeiramente no espaço cavernoso. Ele não se virou. Simplesmente observou seu próprio reflexo, admirando o corte de seu terno italiano. Da cozinha, um espaço de aço inoxidável, brilhante e mármore, que raramente via culinária real, apareceu Helena Diniz. Ela usava calças legging cinzas e uma camiseta de algodão surrada, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo frouxo e o rosto sem maquiagem. Para um estranho, era a imagem de uma dona de casa modesta e confortável. Para Otávio, ela era parte da decoração. Ele havia parado de notá-la há muito tempo. Estão na sua nécessaire de viagem sobre a cômoda, onde sempre estão, disse ela, com a voz uniforme e tranquila. Ela segurava uma xícara de café preto, o vapor enrolando-se ao redor de seus dedos. Otávio resmungou, encontrando-as exatamente onde ela tinha dito. Certo. Dia importante hoje, a apresentação final para o novo CEO da Apex. É isso, Ellie. O salto para o C-Suite, tudo pelo que eu tenho trabalhado. Tenho certeza de que você será maravilhoso, Otávio. Ela respondeu, tomando um gole lento de seu café. Não havia emoção em sua voz,
Apenas um tom calmo e observador que ele achava perpetuamente irritante. Era como se ela estivesse assistindo a uma peça de teatro em vez de viver na mesma realidade que ele. Você poderia tentar parecer um pouco mais animada. Ele a repreendeu, virando-se finalmente para encará-la. Ele avaliou sua aparência com uma carranca leve, quase imperceptível. Você sabe que este apartamento, seus almoços de caridade, a vida que você tem, tudo é graças a estes grandes dias. Os olhos azuis, profundos e inteligentes de Helena encontraram os dele. Havia um brilho de algo neles, nem raiva, nem tristeza, mas algo muito mais complexo. Era um olhar que ele não conseguia decifrar há anos. Eu estou ciente do que você me proporciona, Otávio. Eu nunca me esqueci disso. O subtexto se perdeu nele. Ou talvez ele tenha escolhido ignorá-lo. Ele só viu a mulher modesta à sua frente, a que havia abandonado sua própria carreira promissora em engenharia de software 15 anos atrás, quando ele recebeu sua primeira grande promoção. Era a sua narrativa a que ele havia polido e aperfeiçoado. Ele tinha ascendido e ela havia consentido. Ele havia generosamente permitido que ela se aposentasse para uma vida de lazer enquanto ele lutava contra os titãs da indústria. Tenho que levar Carla comigo, ele afirmou, a afirmação soando mais como uma declaração do que um pedido de opinião. Ela foi fundamental na compilação de dados para a apresentação. É uma boa exposição para uma analista júnior. A expressão de Helena não mudou. Ela apenas acenou lentamente. Carla Sintra, a loira do departamento de marketing, a que você orientou no retiro da empresa em Aspen. Otávio sentiu um breve e desagradável sobressalto. Ele não tinha percebido que Helena prestava tanta atenção. Sim, essa mesma. Ela é brilhante, ansiosa para aprender. Ele convenientemente omitiu que Carla tinha 26 anos, adorava o chão que ele pisava e havia passado a noite anterior em uma suíte de hotel com ele, celebrando sua pré-vitória. Bem, espero que a exposição dela seja educativa, disse Helena virando-se para colocar a xícara na pia. As palavras eram simples, mas pairavam no ar com um peso estranho. Otávio descartou aquilo como mais um de seus humores passivo-agressivos. Ele pegou sua pasta de couro, o aroma de colônia cara, arrastando-se atrás dele. Parou na porta, olhando para a esposa. Ela estava de costas para ele, contemplando o extenso horizonte de São Paulo. Por um momento fugaz, ela parecia uma estranha em sua própria casa. Não me espere acordada, ele disse. As palavras eram um refrão familiar. Será um longo dia de reuniões, seguido de um jantar de celebração. Oh, eu não vou, replicou Helena, sua voz suave, mas clara. Eu também tenho um dia muito ocupado planejado. Você não faz ideia. Ele soltou uma gargalhada, um som curto e condescendente. Claro, compras no shopping ou planejando outro evento de arrecadação de fundos. Não se esforce demais, disse ele, enquanto fechava a porta atrás de si, o clique sólido selando-o fora do mundo dela, e ela, dentro da gaiola de ouro que ele havia construído tão cuidadosamente. Ele caminhou até o elevador, um sorriso triunfante no rosto, imaginando Carla, esperando-o no hall, seus olhos brilhando com admiração e algo mais. Ele se sentia poderoso, intocável, o rei de seu castelo. Enquanto isso, Helena permaneceu na janela, vendo o sedã preto do marido se afastar da calçada 40 andares abaixo. Ela respirou fundo, a primeira verdadeiramente relaxada que havia tido a manhã inteira. Ela tirou o elástico do cabelo, deixando seus cabelos escuros caírem sobre os ombros. Caminhou até a mesa de centro elegante e minimalista e pegou um tablet. Com alguns toques, abriu um arquivo.
Era o portfólio completo de aquisição da Nexus Corp, pela Estratégias Apex. Ela rolou a tela até encontrar seu nome. Otávio Medeiros, vice-presidente de marketing. Um sorriso pequeno e frio tocou seus lábios. Aproveite sua celebração, Otávio. Ela sussurrou para a sala opulenta e vazia. É a última que você terá em muito tempo. Em seguida, ela foi para o seu calendário. Sua primeira consulta às 10 horas da manhã também estava marcada em negrito. Reunião do Conselho. Apresentação ao pessoal executivo da Nexus Corp. A viagem para a queda. Os assentos de couro do Mercedes de Otávio eram da cor de um creme rico, um contraste marcante com o vermelho vibrante do vestido de Carla Sintra. O vestido era uma escolha estratégica, ousado o suficiente para ser memorável, mas elegante o suficiente para gritar ambição em vez de desespero. Nervoso? Perguntou Carla. Sua voz era um sussurro. Ela passou um dedo perfeitamente manicurado pelo painel. Otávio riu, um som profundo e confiante que encheu o carro. Nervoso, Carla. Nervosismo é para os desprevenidos. Repassamos esta apresentação 100 vezes. Os números são sólidos. Minha estratégia é revolucionária. Este novo CEO, seja lá quem for, não terá escolha a não ser ficar impressionado. Ele enfatizou o seja lá quem for, uma suposição casual baseada nas táticas de aquisição agressivas pelas quais a estratégia Apex era conhecida. E eu? Ela perguntou, virando-se em seu assento para olhá-lo. Eles vão ficar impressionados comigo? Eles verão uma analista perspicaz e dedicada que apoia seu vice-presidente, ele disse, estendendo a mão para colocar uma mão possessiva sobre o joelho dela. Apenas se atenha ao roteiro. Deixe a fala para mim, a menos que dirijam uma pergunta a você. Responda concisamente. Pareça inteligente. Isso é tudo o que você precisa fazer. Este é o meu show. O sorriso de Carla se apertou quase imperceptivelmente. Ela ansiava pelo destaque, mas entendia a hierarquia. Por enquanto, ela era o seu acessório, a mente brilhante, mas subordinada, que ajudou o grande Otávio Medeiros a alcançar seu destino. O momento dela chegaria. Ela acreditava em suas promessas de que, uma vez promovido, ele criaria um novo cargo de diretor só para ela e que, finalmente, ele deixaria sua esposa chata e desapaixonada. Helena não pareceu se importar que você me trouxesse, ela disse, sondando o terreno como fazia com frequência. Ela nunca suspeita. Otávio deu de ombros, com os olhos no trânsito. Ellie parou de prestar atenção há uma década. Ela vive em seu pequeno mundo de galas de caridade e clubes de leitura. Duvido que ela sequer se lembre do seu nome. Para ela, você é apenas uma estagiária que estou magnanimamente dando um impulso na carreira. É a fachada perfeita. A frase, a fachada perfeita, feriu Carla mais do que ela deixou transparecer. Ela não era uma fachada. Ela era o futuro. Ela era a que entendia a ambição dele, a que igualava o impulso dele. Helena era uma relíquia, um fantasma de uma vida passada, da qual ele não havia conseguido se livrar totalmente. Ela simplesmente parecia tão plácida. Carla refletiu. Quando a vi na festa de Natal da empresa, ela mal falou. Ela apenas ficou ali sorrindo. Foi meio triste. Não é triste, é confortável, corrigiu Otávio. Ela tem tudo o que uma mulher poderia desejar sem ter que mover um dedo. Eu dei isso a ela. Ela deveria ser grata. Ele realmente acreditava nisso. Sua culpa pelo caso era uma coisa minúscula e enrugada, facilmente ofuscada por seu senso de magnanimidade. Em sua mente, ele estava sustentando duas mulheres. Ele era um patriarca moderno. Logo eles deixaram as ruas congestionadas da cidade, virando para a estrada de acesso privado que levava à torre corporativa
da Estratégias Apex. O edifício era uma lança de vidro fumê e aço obsidiana que perfurava o céu de São Paulo. Era uma declaração de poder puro e descarado, apequenando a sede mais modesta da Nexus Corp. Quando Otávio parou no lugar de estacionamento subterrâneo reservado, um manobrista se apressou para abrir-lhes as portas. Carla sentiu um arrepio genuíno de admiração. Esta era a liga principal. Era aqui que fortunas eram feitas e impérios eram forjados. Muito bem, disse Otávio, virando-se para ela antes de sair. Ele a examinou de cima a baixo, seus olhos parando no quão justo o vestido dela estava. Você está perfeita. Lembre-se do plano. Somos uma equipe, mas eu sou o capitão. Siga a minha liderança e esta noite vamos celebrar a promoção do seu futuro chefe a vice-presidente sênior. Ele selou a promessa com um beijo rápido e duro que tinha gosto de café e ambição. Lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o clímax desta história. O peão preto, a grande revelação. Eles subiram no elevador silencioso e de alta velocidade até o 60º andar, o nível da cobertura. As portas se abriram, não para uma área de recepção, mas diretamente para um vasto átrio minimalista, com uma vista panorâmica da cidade. O ar era fresco e cheirava levemente a ozônio e dinheiro. Uma mulher de aparência severa, com um corte de cabelo blunt e um tablet, os cumprimentou. Senhor Medeiros, senhorita Sintra, bem-vindos à Apex. O conselho está reunido. Por favor, sigam-me. Ela os conduziu por um corredor ladeado por arte abstrata que provavelmente custava mais do que o carro de Otávio. Todos que passavam estavam impecavelmente vestidos, movendo-se com uma urgência silenciosa. A atmosfera era elétrica, um contraste marcante com a cultura muitas vezes complacente da Nexus Corp. Otávio sentiu sua própria confiança aumentar. Ele pertencia ali. Este era o seu habitat natural. Ele deu a Carla uma piscadela tranquilizadora. Ele era o guia dela neste mundo rarefeito, o benfeitor dela. A assistente parou diante de um par de imponentes portas de vidro fosco. Eles estão prontos para vocês. Ricardo Soto era o CEO cessante da Nexus Corp, um homem de 60 e poucos anos feliz por pegar seu paraquedas dourado e se aposentar para a costa de Salvador. Ele era uma formalidade, uma ponte entre o velho e o novo. O poder real, a pessoa que Otávio tinha que conquistar, esperava atrás daquelas portas. Otávio alisou o paletó, respirou fundo e empurrou a porta, entrando na sala de reuniões mais luminosa e intimidante que já tinha visto. A sala de reuniões da Estratégias Apex era menos uma sala e mais um teatro para a guerra corporativa. Uma parede inteira era um painel de vidro sem emendas, oferecendo uma vista divina da cidade. A mesa era uma única e colossal laje de granito polido, tão escura que parecia absorver a luz. Sentados ao redor dela, havia uma dúzia de pessoas que irradiavam uma aura de competência tranquila e letal. Estes eram os executivos Apex. Na cabeceira da mesa estava Ricardo Soto, que parecia mais um convidado do que um anfitrião. Otávio escaneou os rostos. Havia o CFO, um homem de aparência severa de 50 e poucos anos, o chefe de assuntos jurídicos, uma mulher com olhos agudos e inteligentes, Sylvia Torrance, e vários outros VPs que ele reconheceu de publicações da indústria. Eles eram os tubarões, e ele estava ali para provar que era um deles. Otávio, que bom que você se juntou a nós, disse Ricardo Soto, sua voz um pouco alta demais na sala silenciosa. Pessoal, este é Otávio Medeiros, nosso vice-presidente de marketing na Nexus Corp,
e a analista dele, Carla Sintra. Trocaram acenos frios e avaliativos. Otávio sentiu uma dúzia de pares de olhos avaliando-o, e ele os recebeu com seu sorriso mais charmoso e confiante. Ele e Carla tomaram os 2 assentos vazios em frente aos membros principais do conselho. Ele colocou seu laptop elegante e sua pasta de couro sobre a mesa, seus movimentos econômicos e autoconfiantes. Ricardo Santana, seu rival interno e VP de operações, sentou-se a algumas cadeiras de distância. Ricardo lhe deu um tenso aceno profissional. Otávio viu o brilho de ciúmes nos olhos de Ricardo e o saboreou. Ricardo tinha vindo sozinho. Otávio, por outro lado, havia trazido sua protegida estrela, um testemunho visual de sua liderança e olho para o talento. Nós só estamos esperando nossa nova CEO se juntar a nós, declarou Sylvia Torrens, a conselheira jurídica. Sua voz era nítida e não admitia discussão. Ela está terminando uma chamada com o nosso escritório de Tóquio. A palavra ela registrou-se na mente de Otávio com um brilho de surpresa. Ele havia assumido automaticamente que o novo chefe seria um homem. Uma mulher em ascensão neste agressivo espaço de aquisição de tecnologia era rara. Mentalmente, ele se recalibrou. Isso era ainda melhor. Em sua experiência, ele era excelente em encantar mulheres poderosas, em interpretar o papel do subordinado masculino indispensável e brilhante. Para preencher o silêncio, Ricardo Soto começou a fazer elogios. Otávio está na Nexus há 12 anos, um verdadeiro pilar da empresa. Suas estratégias de marketing foram cruciais para o nosso crescimento no início dos anos 2010. Foi um elogio fraco que se referia a glórias passadas. Otávio sentiu uma pontada de irritação. Ele estava prestes a desvendar o futuro, não a voltar ao passado. Ele direcionou um sorriso encantador para Sylvia Torrens. Ricardo é gentil demais. O passado é o prólogo. Estou muito mais animado para discutir os próximos 5 anos. Estamos prontos para penetrar no mercado sul-americano de uma maneira que ninguém antecipou. Antes que alguém pudesse responder, ele se inclinou ligeiramente em direção a Ricardo Santana, baixando a voz para um sussurro conspiratório, alto o suficiente para os próximos ouvirem. É outro nível aqui em cima, não é? Dá até pena dos que ficam para trás. Falei com ela e esta manhã. Estava agonizando sobre qual buffet usar para um almoço. Deus a abençoe. Ele balançou a cabeça com um olhar de carinhosa exasperação. Mundos diferentes. Ricardo ofereceu um grunhido evasivo, mas Otávio sabia que a semente estava plantada. Ele estava pintando um quadro de si mesmo, um executivo de alto nível sem os entraves da trivialidade doméstica. Estar casado com uma mulher simples que administrava o lar enquanto ele conquistava o mundo era parte de sua marca pessoal. Carla, sentada ao lado dele, sentiu-se aliviada com o contraste implícito. Ela era parte do mundo real, o mundo dele. A tensão na sala mudou repentinamente. Uma onda palpável de deferência e respeito varreu os executivos da Apex enquanto eles se endireitavam sutilmente em suas cadeiras, seus olhos girando em direção às portas de vidro fosco. A conversa tranquila cessou. Parece que é hora do show, murmurou Ricardo Soto com um toque de alívio em seu tom. Otávio sentiu um choque de adrenalina. Seu momento havia chegado. Ele ajeitou a gravata pela última vez, endireitou os ombros e focou na entrada. Ele preparou seu sorriso de poder, o que transmitia respeito e ambição em igual medida. Esta mulher, fosse quem fosse, estava prestes a conhecer o homem que seria o ativo mais valioso em sua empresa recém-adquirida. Ele se faria inegável.
As pesadas portas de vidro se abriram com um leve sibilo hidráulico. Um par de saltos pretos, caros mas discretos, clicou com determinação no chão de mármore. Eles foram seguidos pela dobra nítida de um terno de calça azul marinho, sob medida com uma precisão que denotava imensa riqueza e uma recusa em se comprometer. A mulher que entrou era alta e se movia com uma compostura inabalável que dominou instantaneamente a sala. Seu cabelo escuro, que Otávio tinha visto pela última vez em um rabo de cavalo desgrenhado, estava preso em um coque elegante e impecável na nuca. Seu rosto, sem maquiagem naquela manhã, agora estava habilmente e minimamente realçado para destacar suas fortes maçãs do rosto e penetrantes olhos azuis. Ela não estava sorrindo. Sua expressão era de autoridade fria e distante. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, seu olhar percorrendo os executivos reunidos, reconhecendo cada um com um aceno leve, quase imperceptível, e então seus olhos pousaram nele. Por um segundo horrível e paralisante, o mundo de Otávio Medeiros parou de girar. O sangue drenou de seu rosto, substituído por um terror gelado que começou em seu estômago e se espalhou por suas veias. Seu sorriso confiante se dissolveu, sua boca se abriu ligeiramente. A sala, a mesa, as pessoas, tudo se confundiu em um fundo sem sentido. Só estava ela, a modesta dona de casa, a mulher que ele pensava estar decidindo sobre canapés. Sua esposa parou na cabeceira da mesa, colocando um tablet fino à sua frente. Sua voz, quando falou, não era o tom suave e familiar que ele ouvia durante o café da manhã. Era uma voz sintonizada para o comando, nítida, clara e com uma borda de aço. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. Obrigado a todos por estarem aqui. Para aqueles da Nexus Corp, a quem ainda não tive o prazer de conhecer, meu nome é Helena Diniz. Sou a fundadora e CEO da Estratégias Apex. Ela fez uma pausa, deixando seu nome, seu sobrenome de solteira e seu título serem assimilados. Seus frios olhos azuis então se moveram deliberadamente ao redor da mesa, passando pelos outros executivos, passando pelo rosto atordoado de Ricardo Santana, passando pela confusão total de Carla, e se fixaram diretamente em seu marido. Um brilho de algo frio e afiado passou por eles antes que ela se dirigisse a ele diretamente. Sua voz cortou o silêncio atordoado da sala. Senhor Medeiros, é um prazer finalmente conhecê-lo em capacidade profissional. As palavras Senhor Medeiros atingiram Otávio com a força de um golpe físico. Era o nome de um estranho, um subordinado, uma linha em um balanço patrimonial. Naquela única abordagem formal, 15 anos de história compartilhada, de intimidade e casamento, evaporaram. Ele não era mais Otávio, seu marido. Era Senhor Medeiros, o empregado. Sua mente agitou-se freneticamente, tentando juntar as peças colapsantes do quebra-cabeça. Helena Diniz. Seu sobrenome de solteira. O nome em seus velhos diplomas universitários, aqueles que ele havia guardado em uma caixa no sótão, artefatos de uma vida que ele pensou que ela havia deixado para trás. Apex Diniz. A conexão era tão óbvia, tão insultantemente simples, que nunca lhe tinha ocorrido fazê-la. A mulher no terno de poder, que se parecia com sua esposa, mas que parecia uma rainha alienígena. A observadora tranquila em sua mesa de café da manhã tinha ido embora. Em seu lugar estava uma executiva formidável, que tinha todo o seu futuro na palma de sua mão. A piada condescendente que ele havia feito a Ricardo Santana, momentos antes, repetiu-se em sua cabeça. Cada palavra,
uma ferida auto-infligida. A humilhação era uma sensação física, um rubor quente que subiu por seu pescoço e queimou suas orelhas. Ao seu lado, Carla era uma estátua de confusão. Ela olhou de Helena para Otávio e vice-versa, com a testa franzida. A semelhança era inegável, mas o contexto era impossível. Ela viu o sangue escoar do rosto de Otávio, o terror rígido em sua postura. Uma compreensão repugnante e crescente começou a coagular em seu estômago. Esta mulher poderosa e intimidante não podia ser. Helena não demonstrou emoção. Ela era a imagem perfeita do controle corporativo. Vamos começar, disse ela, seu olhar varrendo a sala novamente, evitando Otávio deliberadamente. Agora, como todos sabem, a Estratégias Apex completou oficialmente a aquisição da Nexus Corp. Para muitos de vocês na Apex, isso é business as usual. Para os nossos novos colegas na Nexus, eu entendo que é um momento de incerteza. Deixe-me ser clara. Meu objetivo não é desmantelar o que vocês construíram, mas sim identificar seus pontos fortes centrais, cortar sua considerável gordura e integrar seus ativos viáveis em nossa estratégia global. A frase "cortar sua considerável gordura" pairou no ar como uma lâmina de guilhotina. Todos os executivos da Nexus se mexeram desconfortavelmente. Um suor frio brotou na testa de Otávio. Passei as últimas 6 semanas conduzindo uma análise exaustiva de cada departamento, continuou Helena, tocando em seu tablet. Uma enorme tela atrás dela acendeu-se com gráficos complexos e fluxos de dados. Finanças, operações, P&D e marketing. Eu li cada relatório, analisei cada métrica e revisei cada plano de 5 anos. O que nos leva à agenda de hoje. Seus olhos de falcão finalmente pousaram em Otávio novamente. Senhor Medeiros, acredito que você tem uma apresentação para nós sobre uma proposta de expansão do mercado sul-americano. Era uma ordem, não um pedido. A garganta de Otávio estava seca. Suas mãos em seu laptop tremeram ligeiramente. Toda a confiança, a arrogância com que ele havia entrado tinham evaporado. Ele se sentia nu, exposto, um tolo, em um terno de R$10.000. Ele olhou para os rostos ao redor da mesa. Os executivos da Apex observavam-no com curiosidade predatória. Ricardo Santana olhava fixamente para a mesa, recusando-se a olhar para Otávio, concedendo-lhe a pequena misericórdia de não testemunhar sua completa e total aniquilação. E Carla arriscou um olhar para ele. Seu rosto estava pálido. Seu batom, de repente, cheguei. A confusão em seus olhos havia sido substituída pela horrível percepção de uma pessoa que voluntariamente caminhou para uma armadilha. A esposa chata e plácida era a CEO, a mulher que ele havia descartado como uma triste relíquia estava prestes a decidir o destino dele. A aniquilação, a apresentação dissecada. Senhor Medeiros, a voz de Helena era nítida, agora impaciente. Silvia Torrens, a conselheira jurídica perspicaz, que claramente era a segunda no comando de Helena, inclinou-se ligeiramente. Talvez o senhor Medeiros não esteja se sentindo bem. A pressão de apresentar a um novo conselho pode ser significativa. O tom subjacente era de escárnio, e Otávio soube que ela estava a par. Ela sabia de tudo. Reunindo o último ápice de sua fachada profissional, Otávio limpou a garganta. Não, eu estou bem, claro. Minhas desculpas, senhora CEO. O honorífico soou azedo em sua língua. Ele abriu seu laptop, seus dedos desajeitados nas teclas. A apresentação da qual ele tinha tanto orgulho agora parecia pueril. Um desenho de giz de cera de uma criança apresentado a um artista mestre.
Ele clicou no arquivo para abri-lo. O título do slide: Nexus Corp. Conquistando Novas Fronteiras, criado por Carla Sintra, apareceu na tela principal. Pareceu uma piada. Ele era o conquistado. Por favor, disse Helena, gesticulando para a tela para que ele prosseguisse. Nos deslumbre. Sua voz estava tingida de uma ironia tão fria, tão nítida, que poderia ter cortado diamantes. Enquanto Otávio abria a boca para falar, ele sabia que não estava mais lutando simplesmente por uma promoção. Ele estava lutando pelos últimos vestígios de sua vida profissional na frente da mulher cuja vida ele havia subestimado tão completa e tolamente. Otávio começou a falar, sua voz, uma versão tensa e oca de seu tom confiante usual. Ele tentou recorrer à cadência familiar de seu discurso, às palavras praticadas e à narrativa convincente que ele e Carla haviam ensaiado até que saísse com naturalidade. Mas as palavras pareciam estranhas em sua boca, os conceitos frágeis e transparentes. Cada alegação de crescimento projetado e oportunidade sinérgica soou como uma mentira desesperada sob o olhar imperturbável de Helena. Ela o deixou falar por exatamente 7 minutos. Ele estava bem em seu ponto alto sobre a estratégia de penetração de mercado para o Brasil, quando a voz dela interrompeu sua apresentação como o bisturi de um cirurgião. Senhor Medeiros, uma pergunta. Ele parou no meio da frase. Sim, senhora CEO. Helena deslizou um dedo em seu tablet e a tela principal atrás dela mudou instantaneamente. O slide dele, meticulosamente elaborado, foi substituído por uma vertiginosa variedade de planilhas e relatórios de análise de mercado. Toda a sua projeção para o mercado brasileiro se baseia em um crescimento anual de 15% no setor de eletrônicos de consumo, com um foco principal na demografia urbana abastada. Isso está correto? Ah, sim, nossos dados indicam. Que dados? Ela interrompeu, seu tom clínico. Porque os meus dados, compilados de 3 firmas de análise globais independentes, indicam que o crescimento do setor estagnou em 4% nos últimos 18 meses, com um teto projetado de 5% para os próximos 3 anos, devido a recentes implementações tarifárias. Além disso, o crescimento mais significativo não está no setor urbano abastado, que já está saturado, mas na classe média emergente das cidades secundárias, uma demografia que o seu plano ignora completamente. Um murmúrio percorreu os executivos da Apex, que estavam olhando os dados na tela e depois de volta para Otávio. Suas expressões variavam da decepção ao puro desdém. Além disso, continuou Helena, implacável, sua parceira de distribuição e logística proposta, uma empresa chamada Logística Azul, está atualmente sob investigação federal por suborno e está à beira da falência. Sua due diligence não descobriu isso. Otávio congelou. Esse era um detalhe que Carla deveria ter verificado. Ele lançou um olhar de pânico para ela. Carla parecia querer que o chão a engolisse. Seu rosto estava lívido. Ela estava encolhendo em sua cadeira, tentando se tornar invisível. Nós fomos assegurados de sua estabilidade, Otávio gaguejou, a desculpa soando patética até para seus próprios ouvidos. Assegurados. A sobrancelha de Helena arqueou ligeiramente. A Apex não opera com assegurações, senhor Medeiros. Opera com fatos verificáveis. Seu orçamento de marketing proposto, R$50 milhões para o primeiro ano, não está apenas inflacionado, mas está sendo direcionado às pessoas erradas nos lugares errados, usando um parceiro potencialmente criminoso. Fora isso, é um plano estelar. O sarcasmo foi devastador. Alguns dos membros do conselho da Apex
não conseguiram conter sorrisos fracos e cruéis. Helena não tinha terminado. Ela desmantelou sistematicamente e sem um pingo de emoção toda a apresentação dele. Ela questionou o seu gasto com publicidade, apontando que seu plano de compra de mídia se baseava em dados de audiência de 3 anos atrás. Ela destruiu seu plano de pessoal, apontando que ele havia orçado um novo e enorme escritório em São Paulo, falhando completamente em considerar uma força de trabalho remota mais econômica, um modelo que a Apex havia aperfeiçoado. A cada ponto que ela fazia, ela não estava apenas destruindo a credibilidade profissional dele, estava aniquilando o mito central do casamento deles. Ele era o empresário brilhante, o titã da indústria. Ela era a gestora do lar. Mas naquela sala estava claro quem possuía o intelecto superior, os instintos mais agudos e a ética de trabalho mais rigorosa. Ele tinha estado jogando damas enquanto ela estava dominando o xadrez multidimensional. Finalmente, ela voltou sua atenção para as projeções. Senhorita Sintra, disse sua voz, fazendo Carla pular em seu assento. Eu vejo que você é coautora deste relatório. Carla engoliu em seco, sua voz um guincho minúsculo. Estas projeções de vendas, disse Helena, circulando um número na tela com uma caneta vermelha digital. Um aumento de 400% da fatia de mercado em 2 anos. Que modelo você usou para chegar a esta figura? Foi um algoritmo proprietário baseado em captura de mercado sinérgica, Carla conseguiu dizer, recitando uma palavra da moda sem sentido que eles haviam inventado para soar impressionante. A expressão de Helena permaneceu indecifrável. Um algoritmo proprietário? Entendo. Você pode me mostrá-lo? Ou a fórmula é tão fictícia quanto o crescimento que ela prevê? A boca de Carla abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela estava completamente superada. Ela era uma analista júnior que tinha ficado tão deslumbrada com seu caso com um vice-presidente sênior que havia negligenciado seu trabalho, presumindo que a autoridade dele a protegeria do escrutínio. Ela nunca imaginou que seria examinada por uma CEO que realmente lia as letras miúdas. A ilusão se despedaçou. Otávio não era um deus, ele era uma fraude, e ela havia amarrado sua carreira, sua reputação, a ele. As promessas de uma diretoria e um futuro juntos agora pareciam uma piada cruel. Ela se sentiu usada, não pelo seu corpo, mas pela sua cumplicidade. Ela tinha sido a tola, a mulher ambiciosa e ansiosa que havia feito sua lição de casa pela metade para ele. Helena voltou seu olhar frio para Otávio. Sua estratégia, Sr. Medeiros, não é meramente falha, é preguiçosa, é um trabalho de profunda arrogância construído sobre suposições desatualizadas e uma surpreendente falta de diligência. É o tipo de trabalho que eu esperaria de uma empresa que está falhando. O que eu suponho é por que eu pude adquiri-la por um preço tão favorável. Ela lançou o insulto final e o silêncio na sala foi absoluto. Ricardo Soto empalideceu, percebendo que a empresa que ele havia liderado por 20 anos estava sendo classificada como um navio afundando. Helena fechou seu tablet. A tela atrás dela ficou em branco. A execução havia terminado. Isso é tudo para a apresentação em grupo. A equipe Apex e eu agora faremos uma pausa para uma sessão de estratégia. Sr. Soto, você é bem-vindo para se juntar a nós. Sr. Santana, eu também gostaria que você ficasse. Tenho algumas perguntas sobre as eficiências operacionais da Nexus. Ela se levantou. Um claro despejo. Senhor Medeiros, senhorita Sintra. As palavras flutuaram no ar. Dispensados. Dispensados como estudantes.
Todos os outros executivos da Nexus estavam sendo convidados a ficar, a consultar, a fazer parte do futuro. Mas não ele. Não o grande VP de marketing. Atordoado, Otávio fechou seu laptop. Ele não conseguia se obrigar a olhar para ninguém. Podia sentir o peso do julgamento deles, da pena, do desprezo. Ele se levantou sobre pernas trêmulas. Carla se apressou em pegar suas coisas. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair sua caneta, que rolou para debaixo da mesa maciça. Ela não se atreveu a pegá-la, só queria escapar. Enquanto Otávio caminhava para a porta, sua vida profissional em ruínas, a voz de Helena o deteve pela última vez. Era mais suave agora, mas não menos dominante. Na verdade, Sr. Medeiros, algumas palavras no meu escritório. Agora! Carla fugiu da sala sem olhar para trás. As pesadas portas de vidro se fecharam atrás dela, deixando Otávio sozinho com sua esposa, sua nova chefe, e os fragmentos quebrados de sua vida outrora perfeita. A correção, o fechamento definitivo. O escritório privado de Helena ficava adjacente à sala de reuniões. Era ainda mais impressionante. Uma suíte de canto com 2 paredes de vidro que faziam você se sentir como se estivesse flutuando sobre a cidade. A decoração era mínima e de bom gosto. Uma grande mesa de carvalho, algumas peças de arte moderna, cuidadosamente escolhidas, e prateleiras forradas não com prêmios, mas com livros sobre economia, filosofia e engenharia. Era o escritório de uma pensadora, uma construtora. Otávio entrou como um condenado, seus passos silenciosos sobre o luxuoso carpete cinza. Helena passou por ele para ficar em frente à janela, de costas para ele, olhando para a cidade. A dinâmica de poder era absoluta. Ela não lhe ofereceu um assento. O silêncio se estendeu por 1 minuto longo e agonizante. A mente de Otávio estava acelerada, procurando uma estratégia, um ângulo, uma maneira de salvar este pesadelo. Ele deveria se desculpar, implorar, fingir ignorância, ficar furioso? Cada opção parecia inútil. 15 anos atrás, Otávio, disse Helena finalmente, sua voz calma e ponderada. Não era mais a CEO glacial, mas algo muito mais perigoso, a mulher que ele havia ofendido. 15 anos atrás eu tinha acabado de receber uma patente para um algoritmo de compressão de dados que ia revolucionar a indústria. Eu tinha capitalistas de risco fazendo fila. Eu tinha 28 anos. Ela se virou da janela para olhá-lo. Sua expressão não era de raiva, mas de tédio, como se estivesse examinando um espécime decepcionante. E então você conseguiu aquela promoção para diretor sênior. Você disse que tínhamos que nos mudar para São Paulo. Você disse que precisava do meu apoio. Você disse que uma carreira na família era suficiente e que a sua já estava em uma trajetória clara. Você me pediu para escolher. Ele começou, sua voz quebrando. Não, ela disse levantando a mão. Deixe-me terminar. Eu estava apaixonada. Eu era ingênua. Eu acreditava na parceria. Então eu escolhi você. Coloquei minha patente em uma gaveta. Coloquei meus sonhos em espera. E me tornei a senhora Helena Medeiros, a esposa corporativa perfeita. Eu organizei os jantares. Encantei seus chefes. Criei a vida doméstica serena e sem esforço que lhe permitiu focar unicamente na sua ambição. Cada palavra era uma pedra perfeitamente colocada, construindo um muro entre eles. Por um tempo, eu até acreditei na história que você contava a todos. Ela continuou, aproximando-se. Que eu simplesmente havia me aposentado. Que eu estava feliz com meu trabalho de caridade e meus clubes de leitura. Mas então eu comecei a ver a condescendência, as piadinhas às minhas custas,
A maneira como você me explicava conceitos financeiros simples, como se eu fosse uma criança. Você não queria apenas uma esposa que o apoiasse, Otávio. Você queria uma menor. Você precisava que eu fosse pequena para que você pudesse se sentir grande. Ele se encolheu. A verdade de suas palavras era inegável. Ele havia feito todas essas coisas. Eu comecei a ficar entediada, ela disse, sua voz ficando mais fria. E então, cerca de 5 anos atrás, eu fiquei com raiva. Então eu peguei aquela velha patente. Usei a herança que meus pais me deixaram, o dinheiro que você sempre chamou de meu pequeno fundo de hobby, e montei uma pequena consultoria no home office que você nunca usou. Contratei 2 jovens programadores brilhantes. Trabalhei enquanto você estava em suas viagens de negócios e jantares de clientes até tarde. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. As noites que ela passava em seu laptop, que ele desconsiderava como compras online. Seus frequentes almoços com amigas no distrito financeiro. Tudo tinha estado acontecendo bem debaixo do nariz dele. Consultoria Diniz tornou-se Estratégias Apex. Ela afirmou simplesmente. Nós não apenas investimos, nós construímos, criamos, inovamos. Enquanto você estava ocupado reorganizando as cadeiras de convés em uma empresa estagnada, eu estava construindo uma frota de navios de guerra. E quando a oportunidade de adquirir a Nexus Corp surgiu, a ironia era deliciosa demais para deixar passar. Finalmente, a barreira de choque de Otávio se quebrou, substituída por uma raiva desesperada e balbuciante. Então, tudo isso é um elaborado plano de vingança? Você comprou a minha empresa só para me humilhar porque eu tive um caso? Helena riu. Um som curto, agudo e sem humor. Um caso, Otávio? Você é tão incrivelmente arrogante. Você acha que isso é sobre Carla Sintra? Ela é um sintoma, não a doença. Eu soube de seus casos por anos. Tiffany, a paralegal de 2 anos atrás, a do RH antes disso. Você é tão previsível quanto patético. Sua infidelidade foi apenas a confirmação do que eu já sabia. Nosso casamento era uma casca vazia, um acordo comercial onde eu era a parceira silenciosa e não remunerada. Ela caminhou até sua mesa e pegou um envelope pardo grosso, estendendo-o para ele. Isso não é sobre vingança, Otávio. Isso é sobre uma correção de curso. São papéis de divórcio, ela disse. Meus advogados entrarão em contato com os seus. O apartamento está no meu nome. Os ativos da minha herança estão protegidos. Você receberá exatamente o que tem direito sob o acordo pré-nupcial que assinamos, o qual, se você se lembra, insistiu em ter para proteger seus futuros ganhos. Quanto à sua vida profissional, sua persona de CEO ressurgiu. Seu desempenho hoje foi péssimo. Seu departamento está inchado e ineficaz. Sua liderança é baseada no ego, não nos resultados. Você é um passivo, não um ativo para a minha empresa. No entanto, demiti-lo no primeiro dia seria bagunça. Então, aqui está o que acontecerá. Seu departamento será reestruturado com efeito imediato. Seu papel como VP de marketing é redundante. Estamos criando um novo posto temporário para você, consultor de projetos especiais, reportando-se diretamente a Ricardo Santana. A humilhação final perfeita. Ele se reportaria ao seu rival. Você será designado para supervisionar a transição ordenada de ativos e contas até que sua posição seja eliminada em 3 a 6 meses. Seu bônus está rescindido. Suas opções de ações estão agora sob o controle da nova empresa-mãe. Você desocupará seu escritório antes do fim de semana. Isso está claro, Sr. Medeiros. Otávio ficou ali, completamente derrotado. Ele havia perdido sua esposa, sua amante, seu emprego, sua reputação e sua dignidade no espaço de uma única manhã. O homem que havia entrado no prédio como um rei saía sendo menos do que um plebeu. Ele era um fantasma,
uma nota de rodapé na história da ascensão meteórica de Helena Diniz. Ellie, por favor, ele sussurrou o nome, um apelo desesperado por uma conexão que não existia mais. Helena olhou para ele pela última vez, seus olhos azuis sem demonstrar um pingo de pena, apenas um profundo e definitivo senso de fechamento. Meu nome, disse ela, sua voz tão dura e bonita quanto um diamante. M. Diniz. O epílogo. O legado da STEM. 6 meses depois, o outono de São Paulo dava lugar aos primeiros indícios de inverno. A vista do escritório do 60º andar da Estratégias Apex era cristalina. Helena Diniz estava na janela, não como prisioneira em uma gaiola de ouro, mas como soberana inspecionando seu reino. A empresa prosperou sob sua liderança. Ela havia cortado a gordura da Nexus Corp, como prometido, e reinvestido em seu núcleo de P&D, insuflando nova vida em uma empresa que estava lentamente sufocando sob uma gestão complacente e egoísta. A permanência de Otávio Medeiros como consultor de projetos especiais havia terminado discretamente. Foi, por todas as contas, uma experiência profundamente humilhante para ele. Despojado de seu título, seu escritório de canto e sua autoridade, ele havia sido forçado a testemunhar a empresa que pensava conhecer ser transformada pela esposa que pensava possuir. Ele havia feito o trabalho que lhe foi atribuído com uma eficiência sombria e sem alegria, um fantasma assombrando os corredores de seu antigo reino. 1 ano após a aquisição, o telefone de Helena vibrou com uma mensagem de Sylvia Torrens. Era um link para um blog da indústria com uma breve nota. Pensei que você acharia isso divertido. Helena tocou no link. O artigo era uma peça seca sobre os lucros trimestrais de uma empresa de logística de nível médio sediada em Salvador. Seus olhos escanearam o texto até encontrar o nome mencionado em um breve parágrafo sobre a nova equipe de vendas regional da empresa. Marcos Medeiros, o nome que ele usou após o divórcio. Ele havia sido contratado como gerente de contas sênior. Era um trabalho respeitável, mas uma queda em desgraça surpreendente para um homem que uma vez havia sido um VP à beira do C-Suite. Ele não estava mais nas páginas brilhantes das revistas de negócios, mas enterrado nas letras miúdas de uma publicação comercial menor. Helena sentiu um breve flash clínico de algo. Não pena, mas um reconhecimento distante de um destino merecido. Era um eco de uma vida que não parecia mais ser dela. Uma história de fantasma, cujo poder de assustar havia desaparecido há muito tempo. Ela fechou o artigo e voltou sua atenção para os documentos em sua mesa. Eram os primeiros relatórios anuais de seu programa de mentoria, STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. As inscrições haviam triplicado. 3 de suas primeiras mentoradas acabavam de receber bolsas integrais para o ITA. Este era o seu verdadeiro legado. Não estava na destruição do ego de um homem, mas na construção de futuros para inúmeras jovens brilhantes. Ela estava construindo um império, não apenas de lucros, mas de potencial. A neve continuou a cair, enterrando o velho mundo e prometendo um novo. Helena Diniz pegou sua caneta, um leve sorriso em seus lábios e voltou ao trabalho. O eco do nome de Otávio Medeiros já havia se dissipado. 3 anos depois, Helena Diniz não era mais simplesmente uma CEO, mas uma autoridade global. A Estratégias Apex estava adquirindo concorrentes com sucesso, não através de aquisições hostis, mas porque as empresas procuravam integrar-se em sua estrutura altamente eficiente e baseada em dados.
A reputação da firma por sua otimização ética, mas implacável, a tornou a líder da indústria. Helena estava em seu escritório de Nova York, preparando-se para um grande anúncio de fusão, quando sua assistente a chamou. Senhora Diniz, há um e-mail muito incomum. É de uma firma de consultoria regional em Belo Horizonte. Eles apresentaram uma proposta para um grande projeto de sinergia de dados de mercado. A senhora me instruiu a examinar pessoalmente todos os lançamentos novos importantes, e este se destaca. Como assim? Perguntou Helena, rolando um documento financeiro não relacionado. A estrutura analítica central é estruturalmente sólida, muito original e matematicamente elegante, informou a assistente. Francamente, é a melhor síntese de dados emergentes que vimos este ano. Mas o nome da consultora principal é Carla Sintra. Helena parou, seu dedo pairando sobre a tela. Carla Sintra, a ambiciosa e deslumbrante analista júnior, que havia sido cúmplice de Otávio e que havia fugido da Nexus na manhã do colapso. Helena não havia destruído a carreira de Carla, permitindo que ela encontrasse trabalho em um mercado menor, um ato deliberado de escolher a correção em vez da aniquilação. Mostre o perfil da firma dela, ordenou Helena. O perfil apareceu. A firma de Carla era pequena, independente e claramente bem-sucedida. A arrogância havia sido substituída por um profissionalismo tranquilo em sua foto corporativa. Ela fez um bom trabalho, observou Helena em voz baixa. A análise é estelar. É precisamente a diligência que faltava a Otávio. A equipe sinalizou o histórico dela com o Sr. Medeiros e a debacle da Nexus. A assistente apontou cuidadosamente. Eles querem saber se devemos riscar a proposta por preocupações éticas. Helena recostou-se em sua cadeira, um leve sorriso tocando seus lábios. Este era o verdadeiro teste de sua filosofia. Sua raiva por Otávio havia se extinguido. Ele havia pago o preço da irrelevância. Mas Carla ainda era um passivo, uma conexão viva com as velhas feridas. Não, decidiu Helena. Envie a proposta a Ricardo Santana. Diga-lhe para examinar os números e o quadro legal, mas para ignorar as preocupações éticas históricas. Quero um detalhamento completo da viabilidade do projeto. 2 horas depois, Ricardo Santana, o novo QO, entrou em seu escritório segurando a proposta. Os números são impecáveis, Helena. É um trabalho brilhante. Vai nos economizar 15% no Q4. E a consultora principal? Ricardo, que havia testemunhado a humilhação de Otávio em primeira mão, hesitou. O nome é estranho, mas se você me perguntar se ela é capaz de entregar em um nível Apex, sim, ela é. Então prosseguiremos, confirmou Helena. Mas haverá uma condição. Absorveremos a proposta e a equipe de sua firma, integrando-os sob um contrato de 2 anos. Carla Sintra se reportará diretamente a você, Ricardo. Você será o mentor dela. Sua associação passada com as falhas da Nexus deve ser permanentemente anulada por sua competência demonstrável na Apex. Ricardo assentiu, entendendo a sutil genialidade da ordem. Helena não estava recompensando Carla, nem a estava punindo. Ela estava validando o trabalho enquanto impunha uma estrutura rigorosa, uma forma de garantir que a ambição de Carla seria canalizada puramente para os resultados, sem espaço para a política pessoal. Helena Diniz havia superado a vingança mesquinha, a ponto de agora poder extrair valor das mesmas pessoas que uma vez haviam ajudado a derrubar sua vida. Ela viu Carla não como uma rival ou uma ameaça, mas como um ativo reaproveitado, uma mente talentosa que havia pago suas dívidas e agora era digna de investimento.
Sua vitória final não foi apenas construir a estratégias Apex, foi usar esse império para construir um futuro onde a competência, e não o conforto ou a crueldade, fosse a moeda definitiva. Anos se transformaram em uma década. Helena Diniz já não era apenas a CEO da Apex. Ela era uma líder reconhecida cujas ideias sobre ética, baseada em dados, estavam remodelando as práticas de negócios globais. Ela estava sentada em seu escritório, no topo de Londres, contemplando a intrincada rede de luzes abaixo, as artérias e veias da cidade. Ela havia construído seu império usando uma verdade singular e brutal. Potencial não aproveitado é a forma mais alta de negligência. Ela pensou em Otávio, em algum lugar em Salvador, um gerente de baixo nível cuja vida agora era uma nota de rodapé. Ela pensou em Carla, agora uma líder respeitada dentro da Apex, que havia pago o preço da ambição, mas havia conquistado a competência. Ela havia transformado o veneno da arrogância dele em combustível e os restos de seu casamento na fundação de um poder global. Sua maior conquista não foram os bilhões em ativos, mas o sistema que ela havia criado, um sistema que podia reconhecer e cultivar valor nos lugares mais improváveis, em uma patente descartada, em uma herança desconsiderada como um fundo de hobby, e até mesmo em uma ex-rival, talentosa, mas equivocada. A ironia final, ela percebeu, era que o insulto de Otávio, "Você está confortável, Helena?", tinha sido correto. Ele havia confundido o conforto dela com complacência, havia confundido a paciência dela com pequenez. Mas o verdadeiro conforto, ela havia aprendido, era a ausência de dependência do frágil ego de outra pessoa. Era a certeza serena de que nenhuma força externa poderia jamais defini-la ou diminuí-la. Helena levantou a mão, olhando para as linhas familiares em sua palma. As cicatrizes do passado eram invisíveis. Ela havia sido libertada pela arrogância de um homem e coroada por seu próprio rigor intelectual. Ela não era apenas a CEO da Estratégias Apex. Ela era a arquiteta da era da Equitas, um tempo onde o valor, uma vez subestimado, estava destinado a prevalecer. E no silêncio de seu escritório no arranha-céu, Helena sorriu. A história tinha acabado, seu legado tinha começado. Chamada Final à Ação. Que reviravolta! O que você faria se descobrisse que a pessoa que você pensava ser apenas parte da decoração era, na verdade, a dona do seu destino? Comente abaixo. A humilhação de Otávio foi um castigo justo ou excessivo? Se você amou esta jornada de justiça poética, compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o poder do potencial subestimado. E claro, se inscreva no nosso canal para mais histórias de sucesso, vingança e o triunfo da inteligência.